Queridos irmãos, voltando para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, para transmitir-lhes uma palavra de Deus para o seu coração, algo que chama muito a minha atenção, a Bíblia toda chama atenção, mas aqui em João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 1, que diz assim, Ora, o que era desde o princípio, que vimos com nossos olhos, que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Olhando a introdução aqui da carta de João, o apóstolo do Senhor Jesus, ele faz algumas referências importantes sobre a comunhão com o Pai, né? A comunhão que temos com Jesus e a comunhão que temos com os irmãos. Ele vai dar ênfase aqui nesta carta. Mas quando nós olhamos para o que João está escrevendo sobre Jesus, ele está mostrando para nós que Jesus Cristo é um ser humano real, um ser humano de carne e osso. E ele diz o que era desde o princípio, que vimos com os nossos olhos. Primeiro, ele aponta Jesus na eternidade, conforme no seu evangelho, né? No capítulo 1, versículo 1, quando ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, nós observando esse texto, nós observamos que João está se referindo a Jesus, o eterno, aquele que era desde o princípio, mas agora João está dizendo, nós vimos com os nossos olhos, né? João viu Jesus, João contemplou Jesus, aquele que foi gerado do ventre de Maria, aquele que nasceu na manjedoura. João está dizendo, nós vimos Jesus, né? E as nossas mãos tocaram. E ele faz uma referência a Jesus, a palavra da vida, né? Então Jesus, ele veio com esse sentido, trazer vida. E ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E esta vida, João está dizendo, foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. A vida, quem é a vida? O que é a vida? A vida é Jesus, a vida é a pessoa de Jesus. Ao encontrar com Jesus, o ser humano encontra com a vida eterna, né? Com a vida maravilhosa, a vida gloriosa que Jesus tem para dar para nós, né? A vida que transforma, a vida que muda o ser humano. E aí nós observamos a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. Jesus veio do Pai, foi enviado do Pai, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi enviado do céu. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Olha só, porque qual o propósito de João anunciar Jesus? Para que também tenhais comunhão conosco, irmãos. Jesus é um só, não tem dois Jesus no mundo, não tem dois Jesus. Pode ter Jesus criado da imaginação do homem, ou alguém se intitular como Jesus, o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus nós sabemos que só tem um, que é Jesus, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo é um único só. E agora a questão é a seguinte, como pode pessoas professarem a mesma fé no mesmo Jesus e não estarem em comunhão uns com os outros, né? É irracional isso, não tem como pensar nisso. Jesus é um só, a comunhão dos seus filhos é uma só. Andar com Jesus é sentar na mesma mesa, é comungar, né, do mesmo pão, é viver a mesma fé, é viver as mesmas experiências com Cristo, né? Então, Jesus, né, o nosso Senhor, a nossa comunhão, aí João está dizendo, para que tenhais comunhão conosco. Então, comunhão, a igreja do Senhor Jesus, ela pode ser diversa, ela pode ter várias congregações, né, ou denominações, mas a igreja de Jesus, ela é uma só. E nós vivemos uma vida de comunhão, cuidado, zelo um para com o outro, é a nossa comunhão. E então aqui nós temos para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, para nós finalizarmos aqui, o João está dizendo, o apóstolo João está escrevendo para nós, escreveu aqui para a igreja lá do seu tempo, né? Mas ele está escrevendo para nós essa grande verdade. A comunhão com Jesus nos leva a ter comunhão com os irmãos. A falta de comunhão com Jesus
nos leva à descomunhão, a não termos comunhão com nossos irmãos. Exatamente como tratamos Jesus, tratamos os nossos irmãos. Pense nisso. A vida cristã é uma vida de comunhão, é o corpo de Cristo que cresce a cada dia na terra para salvar vidas, para libertar vidas da perdição eterna, do poder de Satanás e do poder do pecado, certo? Breve Jesus vem para nos levar a sua igreja que está em comunhão com Ele. Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, no nome de Jesus.